Olá, eu me chamo Débora Cristina dos Santos de Siqueira e eu recebi um convite todo especial de um grupo de alunos que me convidaram para falar um pouquinho sobre a adoção. A experiência da adoção na minha vida, na nossa vida, na vida da minha família. E esse grupo me passou algumas perguntas e eu gostaria, sim, de estar comentando um pouquinho, brevemente, sobre esse momento tão especial que nós vivenciamos a cada momento da nossa vida. A primeira pergunta que o grupo me colocou foi: quando você tomou, ou quando vocês tomaram, a decisão de adotar? Bom, se eu fosse contar passo a passo, ia demorar muito tempo, né? É uma longa história. Mas desde muito jovem, antes mesmo de me casar, eu tinha um desejo enorme no meu coração de ter um filho do coração, de ser uma mãe adotiva. E eu sempre colocava isso pro meu namorado na época, que hoje é o meu atual esposo, né? O Léo. E ele sempre dizia: não, Débora, né? Eu acho que não é necessário, mas eu dizia algo muito forte. E aí a gente se casou, nos casamos, e o tempo foi passando, casamos muito jovens, né? Eu tinha 18 anos quando me casei, e nós ficamos 10 anos sem pensar em ter filhos. Quando passou os 10 anos, quando se passaram os 10 anos, a gente queria ser pai e mãe, aumentar a nossa família, e eu comecei a tentar engravidar, fazer tudo para engravidar e não engravidava. E eu dizia: a gente precisa entrar na fila da adoção. Sinto forte isso no meu coração, que esse é o chamado de Deus. Da mesma forma que nós queremos um filho, tem um filho que quer um pai e uma mãe. E aí passou, fizemos várias tentativas, até que um dia o Léo chegou para mim e disse: Débora, eu acho que você tem razão. Eu acho que é esse o propósito de Deus para nós sermos pais do coração. Fizemos todos os testes, exames, nunca apareceu problema algum, nem em mim e nem no Léo, mas nós acreditamos, por sermos um casal de fé, que acreditamos nas promessas de Deus, que Deus tem um propósito para cada coisa na terra. E a gente percebeu que era essa a vontade de Deus. E aí, nós entramos na fila da adoção. Ficamos 7 anos nessa fila da adoção, à espera do nosso filho, à espera do nosso tesouro. E a segunda pergunta é: o que você precisou fazer para iniciar o processo de adoção? Bom, quando nós tomamos a iniciativa de entrarmos na fila da adoção, a gente procurou saber o que era necessário. Fomos até a vara da família no fórum, e nos passaram a relação da documentação, o que precisava ao todo para a gente poder estar entrando na fila, sermos habilitados para estar nessa fila, que é um processo bem delicado, E aí a gente pegou toda a relação e começamos a arrumar toda a documentação para a adoção. E os documentos necessários na época era a certidão de casamento, no religioso, no civil, era os documentos pessoais, também se a gente possuía uma propriedade, se nós tínhamos um trabalho, comprovante de renda, comprovante de residência. Também precisamos passar por um exame médico para saber se nós tínhamos algum problema que impedisse, até mesmo físico ou mental, para a gente poder estar assumindo essa paternidade. Passamos pelo psicólogo que fez uma avaliação, Então, assim, preenchemos uma ficha, com vários argumentos, bastante delicados para ver o perfil do casal. Então a gente preparou tudo isso, protocolou, no cartório, encaminhamos ao fórum e aí isso vai para a mesa do juiz, até para que a gente possa receber de fato a habilitação para sermos pais de uma criança e entrar na fila, que é um cadastro nacional, E a gente estava muito ansioso. Entramos.
E o tempo foi passando e passaram-se 7 anos para a chegada do nosso filho José, o José Valério, que é o nosso tesouro. Aqui, numa pergunta, falava justamente quanto tempo levou até você conseguir adotar. Como eu havia comentado, demorou 7 anos para a gente receber o nosso presente. É um tempo doloroso, é um tempo de espera, de insegurança, de incerteza, né? Por quê? Porque nós colocamos um perfil que nós aceitávamos crianças de 0 a 4 anos de idade, podia ser menino ou menina, né, com doenças tratáveis, algumas limitações. Nós não sabíamos se viria um bebê, que foi o nosso caso. Com 2 dias o José chega à nossa vida, e ele chegou no dia 18 do 3 de março de 2016. Foi em março que chegou o nosso presente. É uma criança saudável, graças a Deus, sem nenhum problema, fomos abençoados, né, por esse Deus. Uma criança que já, no caso, a genitora já havia liberado a adoção antes do parto, então não precisou de uma destituição familiar, então ela já fez esse processo muito bem pensado para que essa criança pudesse ser feliz e para que nós pudéssemos também sermos felizes, né? Então, o José não passou por um abrigo, diretamente da maternidade veio para os nossos braços, né? Demorou mais ou menos 6 meses para nós termos a guarda definitiva, porque primeiramente vem a guarda provisória, e o José, hoje, ele, graças a Deus, após 6 meses, né? Ele é o nosso filho legítimo, como fala a documentação. Legítimo não quer dizer biológico. Legítimo quer dizer que ele é nosso, ele tem o nosso nome e nós o representamos aonde ele estiver, nós somos os seus pais. E isso é o mais importante, é o principal de tudo. Outra perguntinha, estou aqui com a minha cola. Qual foi a maior dificuldade durante o processo? A maior dificuldade durante o processo, minha gente, como eu havia comentado com vocês, é a espera. A espera ela é angustiante, porque tudo depende da demanda de crianças que vão para a adoção. Se ela é de uma família que ela foi destituída de uma família, o que é a destituição? É quando o juiz ele vai dar a ordem para que essa criança vá para a fila da adoção após os pais terem assinado a desistência dessa criança. E essa destituição, muitas vezes, é o que demora. Por quê? Porque muitas crianças estão nos abrigos e não são destituídas. E para que haja adoção, essa criança precisa ser destituída. Então, no caso, como eu falei para vocês do nosso filho, não aconteceu a destituição porque já houve adoção no imediato no parto, Então a gente já recebe imediatamente a guarda provisória. E como foi a adaptação do José? José se adaptou, eu digo sempre desde o primeiro momento, ele já sabia que nós éramos os seus pais. Porque Deus já havia providenciado ele para nós. E a cada dia, hoje o José tem 6 anos, a cada dia eu percebo o quanto ele é feliz, o quanto ele é nosso e o quanto ele é maravilhoso, inteligente. E eu sempre digo que a adoção é o maior presente de Deus. É o amor externo, o amor presente no nosso coração, que se expande, não é por laços de sangue, não é pelo DNA, mas é pela alma, é pelo valor principal, essa união de almas que decidiram se unir para formar uma família. Então eu digo que a adoção, ela pode ser demorada, ela pode ser cansativa, ela pode ter muitos momentos de desânimo, vontade de desistir, mas eu digo para vocês, foi o melhor momento da nossa vida. E eu digo, se você sente no coração que você tem esse amor maior e você deseja ter uma família, ser pai e mãe, a adoção é o caminho. Tá, minha gente? Espero ter contribuído para o trabalho de vocês,
Me emociono muito quando falo sobre a adoção, gosto de falar desse assunto. Apesar de nós sabermos que muitas crianças desejam ser adotadas e por não haver a destituição, elas não estão liberadas, né? Mas eu penso que muitas coisas podem estar mudando. Também de uma forma positiva, nós estamos tendo aqui em Joinville, principalmente, um grande número de adoção. Quantas pessoas eu conheço que entraram na fila e viram que ser família é maravilhoso e possível. É um amor maior, tá, minha gente? Então, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe. E eu confesso para vocês que a palavra mais linda do meu dicionário é a palavra adoção. É o amor do coração. Um beijo grande para vocês. Fiquem todos com Deus.